discussão. Então, vou começar a compartilhar minha tela. Está conseguindo ver? Beleza. Então, vamos fazer assim. E vamos fazer assim. Bom, muito bem. Então, eu recebi essa semana também várias perguntas. Então, vamos começar a discutir. Deveria ser relativamente uma sessão de discussão relativamente rápida hoje, porque as perguntas são bem pontuais. Claramente, qualquer outra pergunta, dúvida ou curiosidade que possa surgir, sinta-se à vontade de perguntar. Então, a primeira questão é em relação a esse objeto aqui, a correção da função de dois pontos de um bóson vetor. E a pergunta é que são esses Q e qual é o significado desse Q quadrado, no caso específico do fóton que a gente está considerando em QED, ok? Então, o que esse Q é o momento do fóton, porém, o que a gente está fazendo é supor que o fóton seja off-shell, ok? Desculpa, eu acho que a gente não está vendo a imagem certa. Pelo menos eu estou vendo só um Discussion Session 3. Vocês não estão vendo a primeira página? Eu também não estou vendo, não. Tá, então deixem fazer a coisa seguinte. Isso, agora deu. Tinha aparecido. Pronto, agora deu. Então, pera, vou tentar compartilhar de novo. Agora estão vendo? Sim. Isso, agora estamos. E se eu for fazer assim, vocês veem ou não? A gente continua vendo a mesma imagem de antes. Tá, então provavelmente vai ficar travado. Tá, então vamos fazer assim. Assim vocês estão vendo, né? Beleza. Então, pronto. Então, esse momento que a gente está supondo ser o momento que está entrando nesse blobezinho, a gente sempre supõe ser off-shell, ok? Então, o que implicitamente a gente está supondo aqui é que o Q quadrado seja diferente de zero, então o fóton não é um fóton físico, e o que a gente tem na cabeça implicitamente é que essa correção de dois pontos seja parte de um diagrama maior que nem esse aqui que eu desenhei aqui embaixo, ok? Então, de fato, que é o momento do fóton, mas a gente está supondo que Q quadrado seja diferente de zero, tá? Não sei se isso resolve a dúvida. Mas o que isso quer dizer, assim, fisicamente, Henrique? Porque isso quer dizer, essencialmente, que a gente está dando uma massa efetiva para o fóton para fazer essas contas? Não. A gente está renormalizando uma função de dois pontos off-shell, simplesmente. Aí depois, uma vez que a gente faz toda a renormalização, faz a o procedimento de regularização, renormalização, aí a gente pode considerar processos físicos, com o fóton físico. Tá? Isso é uma coisa que, enquanto field theory é feita frequentemente, de pegar funções de n pontos e renormalizar elas off-shell. Aí, uma vez que você tem essa renormalização off-shell, vocês botam de volta nos processos nos quais vocês estão interessados, e aí vocês podem colocar as partículas externas on-shell. Tá? Tem alguma dúvida sobre isso? Professor? Sim. Desculpa. Pode falar. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Claro. Relacionado a isso? Claro. Eu ia perguntar, mas aí já tinha passado o horário ontem de mandar a pergunta. Não, é porque nessa parte da aula, da lecture também, você usa um argumento, né, usando a invariância de gauge, né, para mostrar que a amplitude desse diagrama, os fatores do Gemini, do PMI, PNI, tem que ser um menos o outro, né? Sim. E a minha pergunta é o seguinte, se esse fóton é off-shell, então ele pode ter também polarizações longitudinais, nada impediria. Por que então que a gente pode usar o argumento da invariância de gauge, que é contração, com um momento externo vai ser igual a zero? Porque nesse caso do fóton off-shell. Tá, isso é uma pergunta muito boa, porque a gente quer permitir o caso off-shell, mas a gente quer que o argumento também seja válido uma vez que a gente resolve ir on-shell. Ok? Então, se vocês veem que tem potencialmente uma contradição, porque se eu não for impor invariância de gauge, quando eu tento descrever o fóton on-shell, as coisas dão errado.
Em vez, se eu for impor o photon shell com invariância de gauge, aí eu seria forçado a colocar Q quadrado igual a zero. Então, o que a gente faz um argumento, é usar um procedimento híbrido, no qual a gente impõe a invariância de gauge, mas permite que o Q quadrado seja diferente de zero. Mesmo porque vocês têm que lembrar que quando a gente tem um photon shell, então a gente está considerando um propagador, a parte longitudinal, de qualquer forma, não vai ter efeito físico nenhum, porque a gente tem que acoplar com correntes conservadas. Então, eu poderia até fazer toda a conta sem pôr invariância de gauge, e aí, quando eu for pôr essa correção a loop na função de 2 pontos, dentro de um diagrama, por exemplo, esse daqui, aí vocês vão descobrir que toda a parte adicional que vocês estão mantendo, na verdade, vai dar zero. Porque é a parte longitudinal que, quando vocês colocam num diagrama físico, não pode ter efeito nenhum. Ok? Então, para evitar de colocar na conta termos que são, ao final, irrelevantes, a gente impõe diretamente a invariância de gauge. Ok? Se vocês quiserem, é um truque para simplificar nossa vida. Porque, de qualquer forma, aquela parte lá não pode influenciar a física. Senão, a gente está fazendo alguma coisa de muito errado na conta. Tá? Mais alguma pergunta? Henrico, isso significa que em QED, em particular, o propagador de um fóton físico não vai ter correção? Bom, não existe o propagador de um fóton físico, certo? O propagador de um fóton é só off-shell. Aqui você pode se perguntar, bom, mas se eu for pôr... Ok. Certo, Nika? Aí, porém, você pode se perguntar, bom, mas se eu tiver um fóton no estado externo, então como partícula assintótica, essas correções sobrevivem ou não? E de fato sobrevivem, porque como está nas notas, o limite Q quadrado que vai para zero é bem definido. É divergente, mas é bem definido. Ok? Uhum. Então, o que essa correção é o que é chamado de wave function renormalization. Ou seja, as correções radiativas modificam modificam o termo cinético do fóton e deixam ele ligeiramente diferente do termo cinético canônico. Então, o que vocês vão ter que fazer é redefinir o fóton para reabsorver aquela correção, e uma vez que vocês forem fazer essa redefinição e o fóton tiver de verdade termo cinético canônico, aí você pode falar que aquele é o fóton físico. Ok. Ok? Ok. Bom, beleza. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Muito bem. Agora, para aqueles que são completamente em jejum de teoria quântica de campos e que imaginam ficaram absolutamente apavorados com essa discussão de loops e coisas que de repente aparecem coisas esquisitas. Eu estou mostrando isso só porque mais para frente a gente vai discutir o modelo padrão em nível de loop, ok? Isso não vai cair nas provas, então fiquem tranquilos. Eu não vou esperar que com essa introdução mínima que eu dei para vocês, vocês saibam o que é renormalização, o que é regularização. Não é isso o que eu quero fazer. Eu quero simplesmente mostrar para vocês que existem processos adicionais em nível de loop que são importantes, porque dão esse efeito de running, como a gente viu. Bom, não lembro se nas aulas da semana passada já tinha o running do coupling elétrico, se não tiver, estão nas aulas que postei online ontem, ok? E mais para frente a gente vai enfrentar de novo o modelo padrão em nível de loop. Mas isso claramente é um assunto ligeiramente mais avançado, ok? Então não vai cair na prova, fiquem tranquilos. Isso é só para vocês terem uma ideia. Quando vocês tiverem cursado Quantum Field Theory, ter visto direitinho a renormalização e tudo, aí vocês vão ver que as coisas vão se encaixar. Vocês podem voltar por aqui e finalmente entender 100% do que eu estou dizendo. Tá? Mas por enquanto eu não estou esperando que vocês entendam 100%. Bom, então, dito isso, vamos para a segunda questão, que é, de novo, com renormalização. Então, a pergunta é qual é a diferença entre a renormalização, o que a gente fez nas notas e nas aulas, que é chamada de renormalização direta, direct renormalization,
e a renormalização em termos de counter term, ok? Então, na verdade, não tem uma diferença verdadeira entre os dois jeitos de fazer. É só uma convenção, tá? Então, deixa eu mostrar qual é a ideia. Vamos ver o que a gente fez para renormalizar a carga elétrica no nosso caso. Então, no nosso caso, a gente pegou o propagador do fóton e aí a gente começou a somar a série geométrica com todos os blobezinhos, tá? Os blobezinhos a gente mostrou que são divergentes e o que a gente faz é pegar todas as quantidades divergentes, que então são esses blobezinhos, implicitamente absorver eles nos parâmetros Baire e trocar os parâmetros Baire por um parâmetro físico. Uma vez que a gente vai na física, dá para mostrar que todas as divergências desaparecem, ok? Só que isso aqui é diferente do que vocês geralmente aprendem no curso de Quantum Field Theory, porque no curso de Quantum Field Theory, o que vocês aprendem é que cada vez que vocês têm um diagrama divergente, vocês têm que adicionar um counter term para tirar aquela divergência, para cancelar aquela divergência. Então, o counter term seria um termo adicional na lagrangiana que você coloca aí, justamente para eliminar aquela divergência. Então, como é que seria a renormalização da carga elétrica com os counter terms? Bom, seria essa série aqui. O fóton normal, o blobezinho, o counter term que cancela essa divergência, dois blobezinhos, dois counter terms que cancelam essa divergência e assim para frente. Então, vocês vão ver que, ao final, o que acontece é que a expressão para a carga renormalizada é exatamente a mesma, só que aquele pi, aquele pisal que está aparecendo na expressão da carga elétrica renormalizada, agora é convergente, porque cada vez que vocês adicionam um fator de pi, vocês também cancelam a divergência com um counter term, ok? Então, o que é, desse ponto de vista, a renormalização direta? Bom, a renormalização direta é simplesmente aquele caso no qual a gente coloca à mão todos os counter terms igual a zero. Se o procedimento funciona com os counter terms diferentes de zero, tem que funcionar também no limite no qual a gente insiste que os counter terms sejam iguais a zero, ok? Então, é só uma diferença formal. Eu resolvi usar renormalização direta no curso simplesmente porque não estava querendo introduzir também os counter terms para aqueles que ainda não tinham visto o que isso são no curso de Quantum Field Theory. Mas vocês podem renormalizar cada counter term, renormalizar cada blob com o apropriado counter term e tudo vai funcionar da mesma forma. Tá? Então, vocês escolhem como fazer a renormalização da teoria. Felizmente, como é uma nossa escolha, a física não vai mudar, ok? E claramente também é um bom check, porque se vocês descobrem que a física muda de acordo com a escolha que vocês fazem, então tem um erro em algum canto. Tá bom? Tem alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Ok, muito bem. Então, vamos para frente. Então, sempre no paisal que a gente tem, o que é o parâmetro μ? Então, obrigado pela pergunta, porque, de fato, voltei para as notas e reparei que eu não escrevi que era esse μ. Então, onde é que aparece esse μ? Quando eu mostro o cálculo completo desse pi, tomara que seja certo, porque não chequei com a literatura, então, se alguém acha um erro, por favor, me fale. Vocês descobrem que o termo divergente sempre está relacionado com esse fator, que é o logaritmo, em base natural, de um fator μ quadrado dividido pela massa do férmion que está no loop, ok? Então, a pergunta é, o que é esse fator μ quadrado? Então, esse fator μ quadrado é uma escala arbitrária que a gente introduz, porque a gente está usando regularização dimensional, ok? Então, o que é regularização dimensional? É simplesmente supor que, em vez de integrar em 4 dimensões espaciais, em 4 dimensões minkowskianas, então 3 espaciais e uma temporal, a gente diminui de um 2 epsilon o número de dimensões, ok? Por que isso? Porque quando vocês têm integrais divergentes, se vocês diminuem um pouquinho a dimensão do espaço no qual você está, esses diagramas podem virar convergentes, tá? E esse epsilon vai dar um jeito concreto para tomar o limite de 4 dimensões
Então, todas as divergências vão aparecer em termos desse epsilon aqui, ok? Então, esse é o processo de regularização, ou seja, a gente pega uma integral e introduz um parâmetro que deixa explícito e claro como é que a divergência funciona. Tá? Agora, se a gente faz análise dimensional nesse novo espaço, que agora tem dimensão 4 menos 2 epsilon, você descobre que a lagrangiana tem que ter dimensão 4 menos 2 epsilon. Okay? É aqui que surge o problema, e é daqui que esse fator μ vai ter que aparecer. Então, vamos ver o que acontece. Então, a gente vai ter que obter uma lagrangiana de dimensão 4 menos 2 epsilon. E a gente sabe que as dimensões físicas, pelo menos essas dimensões naivas que a gente tem da regularização dimensional, vêm olhando os termos cinéticos. Então, vamos começar com o campo do fóton. Então, o campo do fóton tem um termo cinético que é de forma f⁻², certo? Então, isso aqui é derivada do fóton 2 vezes, porque aparece quadrado. Okay? Então, aqui estou calculando as dimensões desse termo. A derivada continua tendo dimensão 1, porque a gente supõe que as derivadas continuam tendo dimensão 1. Então, essa dimensão dessa derivada aplicada ao campo do fóton, quando vocês abrem, fica 1, que é a dimensão da derivada, mais a dimensão do campo do fóton. Ok? Vocês pegam isso multiplicado por 2, e tudo isso tem que ser a dimensão da lagrangiana. E agora vocês resolvem para a dimensão do fóton. E vocês descobrem que a dimensão do fóton tem que ser 1 menos epsilon. Okay? Então, no limite epsilon que vai para 0, no qual a gente volta para o espaço quadridimensional, a dimensão do campo do fóton é igual a 1, que é exatamente o que a gente sabe que tem na teoria quantística de campo, teoria quântica de campo em 4 dimensões. Tá bom? O que acontece agora com os férmions? Bom, o termo cinético dos férmions é dessa forma, então dessa vez tem 2 campos e uma derivada. Então, abrindo isso, vocês obtêm que é 2 vezes a dimensão do campo do férmio mais 1, e isso, de novo, tem que ser igual à dimensão da lagrangiana. Então, vocês resolvem para essa dimensão de psi, e vocês obtêm a dimensão em 4 dimensões, de novo, menos epsilon, ok? Então, aqui eu escolhi de tirar 2 epsilon nessa integral aqui, simplesmente para evitar fatores de 1/2 aqui. Não tem nada profundo, ok? É minha escolha. Na literatura, vocês veem que a dimensão da lagrangiana, a dimensão do espaço no qual estamos integrando, pode tanto ser 4 menos 2 epsilon ou 4 menos epsilon. Ok? Escolha de quem está fazendo a conta. Nada de profundo aí. Bom, mas então agora a gente sabe que o termo de interação entre um fóton e 2 férmions tem que ter essas dimensões aqui, certo? Tem que ter a dimensão do acoplamento elétrico, mais a dimensão do fóton, que é 1 menos epsilon, então, que é esse fator aqui, mais 2 vezes a dimensão do férmio, que é esse termo aqui, ok? Aí vocês fazem a conta e vocês descobrem que... Espera aí, que aqui tem um erro, claramente. Esse aqui deveria ser dimensão do acoplamento elétrico, mais 4 menos 3 vezes epsilon, não 2 vezes, certo? Porque vocês veem que tem um fator menos 2 que vem daqui, menos 1, tá? Que tem um typo, não reparei, isso aqui é um fator 3, tá? E tudo isso tem que ser igual a 4 menos 2 epsilon. Então, vocês veem que isso funciona só se em 4 menos 2 epsilon dimensões a carga elétrica carrega uma dimensão que não é igual a 0. Okay? Então, em 4 dimensões, vocês têm uma carga elétrica que é adimensional. Em 4 menos 2 epsilon dimensões, a carga elétrica tem que ser dimensional, okay? Para a continha das dimensões bater. Então, agora temos um problema, porque o que acontece? Então, a gente tem uma quantidade dimensional quando a gente faz as contas, que, porém, depois tem que virar adimensional quando a gente vai para 4 dimensões. Então, ter que, todas as vezes, lembrar que a carga elétrica é dimensional na conta é mó chato. Então, o que a gente faz é usar um truque, que é o seguinte. Como a dimensão de epsilon tem que ser... Desculpa, a dimensão da carga elétrica tem que ser epsilon, a gente escreve essa carga elétrica da forma seguinte. Um produto entre a carga elétrica adimensional, então a carga elétrica continua sendo adimensional, vezes uma escala arbitrária, que a gente não sabe o que é, mas que está aqui simplesmente para dar as dimensões corretas ao termo da lagrangiana. Ok? Então, esse mi aqui
que aparece naquela fórmula, tá? Agora, isso aqui é um problema para a gente, porque se vocês forem pensar, tem uma coisa que é contra-intuitiva aqui, porque a gente está fazendo uma conta um loop, então vai ter uma dependência do momento que está entrando nesse blob, beleza? Vai ter uma divergência, ok? Mas, além disso, vai também ter a dependência de uma escala completamente arbitrária, que é uma coisa muito esquisita, porque vocês estão imaginando, isso aqui, ao final, é um artefato do jeito com o qual a gente está fazendo a conta. Não tem nada de físico atrás dessa escala física. Bom, felizmente, quando vocês lembram, quando a gente faz a renormalização, a gente calcula a expressão para a carga elétrica running, vocês lembram que aparece a combinação P de Q quadrado menos P de zero. Naquela diferença, tanto a divergência quanto o fator que depende de μ quadrado cancelam. Então, o resultado físico é completamente independente dessa escala arbitrária. Ok? Então, pronto. Isso salva a gente, porque a gente não está fazendo nada de inconsistente. Isso aqui é simplesmente um artefato do jeito que a gente está fazendo a conta. No resultado final, não vai aparecer mais essa escala. Ok? Na literatura, agora, tomem cuidado, porque na literatura, muitas vezes, essa escala μ é associada com a escala no qual você está calculando o processo. Tá? Então, vira a escala de energia no qual você está calculando o processo. Isso aqui é um jeito que as pessoas têm para, simplesmente para tentar entender qual é a escala típica que está entrando nesses processos que eles estão calculando. Okay? Então, eu mostrei para vocês um jeito de renormalizar a carga elétrica. Tem outros jeitos nos quais a gente simplesmente introduz counterterms. Então, counterterms vão depender dessa escala μ. E aí a gente calcula a equação do grupo de renormalização para as quantidades renormalizáveis sem passar para todo esse procedimento que eu mostrei para vocês. Okay? Então, naquele caso, vocês podem interpretar de uma forma um pouquinho aproximada essa escala μ como a escala típica do processo, tá? Mas se vocês querem de verdade saber qual é a escala, qual é o momento típico do processo, vocês têm que fazer que nem eu mostrei para vocês. Que no caso da carga elétrica é relativamente simples. Para outros observáveis é o inferno na Terra, então é por isso que as pessoas às vezes querem evitar, mas lembre-se sempre que essa μ não é um momento físico, ok? É um momento completamente arbitrário que a gente, uma escala de energia completamente arbitrária que a gente está introduzindo. Tudo bem? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguma clarificação a mais que vocês queiram? Ok, excelente. Ok. Pergunta 4. Os projetores PT mini e PL mini, ou seja, os projetores na direção transversa ao momento e longitudinal ao momento, ok? Então, a pergunta é, bom, se eu pego a soma desses aqui, eu obtenho G mini ou eta mini no espaço de Minkowski, e não a identidade. Então, por que eu falo que esses aqui são projetores? Bom, eu falo que isso aqui são os projetores porque Gemini funciona que nem identidade no espaço de Minkowski para todos os efeitos práticos, ok? E como é que vocês podem ver? Bom, vocês veem que aqui eu estou usando dois índices para cima, ok? Todos os índices aqui são para cima. O que acontece se eu for baixar um dos índices? Bom, quando vocês baixam um dos índices e vocês vão aqui, olhar o que acontece nessa métrica de Minkowski, vocês têm que considerar essa quantidade aqui. Então, é Gemini, com os dois índices para cima, e aí eu estou aplicando um Gemini para baixar um dos índices, ok? Vocês fazem a conta disso, eu tenho delta alfa n, ou seja, identidade. Então, de fato, eu posso deixar isso como a soma entre os dois projetores igual a identidade, uma vez que eu considero esse ni baixado em todos os termos, e esse Gemini vira identidade, ok? Então, quando vocês tentam escrever isso de forma matricial, lembre-se que as matrizes, lembre-se que tem sempre um índice para cima e um para baixo, certo? Porque está agindo um sobre um vetor e outro sobre o vetor dual. Então, tem que ser um para cima e um para baixo.
Então, quando vocês vão no espaço de matrizes, de fato, isso aqui volta a ser a soma usual entre projetores que dá identidade. Tá? Então, é por isso que eu estou chamando esses de projetores. Então, se vocês forem fazer também o inverso daquele operador que eu mostrei para vocês, vocês descobrem que inverso vezes o operador, dependendo de como que vocês organizam os índices, pode dar ou Gemini ou delta. Se os dois índices forem para cima ou para baixo, vai dar Gemini. Se eu tiver um índice para cima e um para baixo, então aí vai dar o delta. Tá bom? Então, é nesse sentido que esses aqui são projetores. Tudo bem? Alguma pergunta? Ok. Não tem perguntas porque está tudo muito óbvio ou porque estou perdendo todo mundo? Porque apesar que eu estou perguntando para vocês ligarem a câmera, é um pouco complicado para mim entender se vocês estão acompanhando ou não. Bom, eu vou ser otimista e vou supor que todo mundo está acompanhado, ok? Até prova contrária. Então, isso vai ser minha hipótese. Se não for assim, me parem, ok? Claramente. De novo, eu vou postar online essa discussão da gente, tá? Então, se semana que vem vocês ainda tiverem dúvidas, a gente vai discutir. Mais uma pergunta. Acho que vai ser a última pergunta, tá, pessoal? Então, esse é um momento bom para pensar em outras perguntas, porque senão a gente vai encerrar, ok? Aliás, depois me lembre que tenho um aviso para vocês, tá? Antes que eu senão vou esquecer. Então, essa última pergunta é sobre o espaço de fase, que a gente discutiu na derivação da sessão de choque da semana passada, e a gente escreveu para o espaço de fase de todas as partículas que estão no estado final, essa fórmula aqui. Então, tem um fator que dá a conservação do quadrimomento total, e depois tem um produtório aqui dessas medidas de integração, okay? Que é invariante de Lorentz. Então, a pergunta é, por que a gente está pegando o produtório? E tem mais uma pergunta sobre como essa fórmula surge, que eu vou discutir daqui a 2 minutos. Okay? Então, deixa eu começar com o porquê a gente está considerando esse produtório aqui. Bom, o fato aqui é o seguinte, né? Você está calculando a probabilidade de 2 partículas fazer uma colisão e obter certas partículas no estado final com um momento que está num pequeno intervalo de 3p, tá? Ok? Então, o que você está fazendo aqui é calcular para cada uma das partículas do estado final a probabilidade que essa partícula tenha momento pk nesse intervalo aqui de 3pk, ok? Tem o momento de uma partícula algo a ver com o intervalo que a outra partícula que o momento da outra partícula vai assumir? Não, são processos independentes, ok? O único constraint que a gente tem é que o quadrimomento total tem que ser conservado, tá bom? Então, nesse momento que a gente está, nessa altura no qual a gente está fatorizando a conservação do quadrimomento, esses momentos dos estados finais são completamente independentes. Então, se eu quero calcular a probabilidade que uma partícula tenha momento P1 no intervalo de 3π1, que outra partícula tenha momento P2 no intervalo de 3π2, e assim para frente, eu tenho que multiplicar as várias probabilidades, porque essas são independentes, ok? Vai ter uma correlação no processo físico, mas essa correlação vai ser forçada para esse fator delta 4, tá bom? Então, nessa altura, o que a gente está dizendo é que cada partícula faz o que ela tem que fazer independentemente das outras. Então, eu estou multiplicando todas essas probabilidades infinitesimais. E aí, quando, ao final, vou considerar o processo físico, no qual eu tenho conservação de quadrimomento, o elemento de matriz, blá, 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 aí as coisas vão se arrumar para inserir as correlações. Tá? Então, estados finais independentes, e a posteriori vocês impõem as correlações da cinemática. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta sobre isso? Beleza. Então vamos com... Henrico, Oi, fala.
Essas correlações, eu não sei se é o caso da pergunta, mas pode também levar em conta na luminosidade, né, dos dois feixes, por exemplo, se eu for considerar um feixe, aí você corrige Claro, as sim, sim. duas. Sim, 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 né? tem Tá. vários jeitos para considerar isso. Sim, sim, absolutamente. Eu tô fazendo a conta mais simples possível para evitar complicações, mas você está certo, Gustavo. Bom, então vamos com a segunda pergunta, que é pergunta sobre esses fatorinho D3P sobre 2EK, ok? Então a pergunta é, por que cada partícula tem um volume no espaço de momento que é igual a essa expressão aqui, ou na verdade é igual a essa expressão a menos 1, ok? Porque isso aqui, ao final, é a origem desse fator aqui, tudo bem? Então, a ideia é a seguinte, vamos considerar uma dimensão primeiro, e depois a gente vai generalizar a 3 dimensões. O que eu estou fazendo aqui é que eu tenho que somar, o que eu tenho que integrar sobre todos os estados finais que têm um certo momento num certo intervalo. Okay? Então, como é que a gente faz isso? A gente calcula primeiro a densidade de estados no espaço de momentos e depois vamos pegar a integral sobre o espaço de momento que nos permite de somar sobre todas as contribuições. Então, o problema aqui é como é que a gente pode calcular a densidade no espaço de momento. Então, como a gente está fazendo a quantização num volume finito, vocês lembram que o momento é quantizado e o intervalo entre diferentes valores possíveis do momento é sempre igualzinho. Okay? Então, para calcular a densidade, a única coisa que agora eu tenho que fazer é contar quantas partículas tem para cada um desses intervalos. É aí que eu faço uma escolha arbitrária, então eu falo que cada uma dessas partículas é associada ao intervalo que está imediatamente na direita. Se eu for fazer assim, aí eu pego todas as partículas possíveis. E vocês veem que cada partícula é associada univocamente a um desses pequenos intervalos. Ok? Então, isso aqui é o ponto crucial. Tá tudo bem até aqui? Tá ok? Então, como eu estou escolhendo de associar para cada ponto, então, para cada valor do momento, esse intervalo, e cada valor do momento corresponde a uma partícula, isso significa que eu tenho uma densidade linear, neste caso, de uma partícula por cada intervalo, que é 2p dividido por L. Agora eu vou no espaço tridimensional e faço uso exatamente o mesmo raciocínio. Então, cada vez que eu tenho um momento, eu associo a esse momento o intervalo que está imediatamente na direita, na direção x, na direção y e na direção z. E fazendo assim, se vocês fazem o plot e começam a contar, vocês veem que eu estou contando uma vez cada momento possível. Okay? Então, como eu estou contando só uma vez, não estou fazendo um double counting, não estou contando duas vezes, então não tenho que me preocupar com double counting. Como eu estou contando uma vez, eu posso dizer que cada momento, então uma partícula, é associada a um voluminho 2p dividido por L cubo, porque agora tenho 3 dimensões ortogonais, e isso aqui é 2p dividido por v. Ok? Então, é daqui que vem a densidade de momento, porque agora a densidade vai ser 1 dividido por isso, que dá aquele fator v divididos por 2p tudo cubo, e aquele 2p tudo cubo é o que está aparecendo aqui. E o fator v, como a gente viu, cancela considerando a normalização do estado inicial. Desculpa, a normalização do estado final. Ok? Então, é por isso que eu posso dizer que cada uma das partículas ocupa um voluminho no espaço de volume que é igual a isso. Porque eu tenho, para cada um desses volumes, eu posso associar uma partícula univocamente. Aí eu mudo de partícula e considero um volume que não tem nenhuma sobreposição com isso. E assim para frente. Professor, Oi. então é uma escolha nossa identificar para cada valor de momento uma partícula. Bom, isso aqui é um momento... A gente está falando de estado de partícula singular, certo? Então, cada partícula vai ter um momento bem definido, que vai ser um desses possíveis valores. Então, não é que nossa escolha, é que por como a gente está construindo, não há outra opção. Ok? Então, uma partícula física tem que ter um momento bem definido. Certo. Certo? Então, ela vai
vai ter um certo momento P, e a única coisa que eu posso admitir é que tenha um certo erro em torno desse momento de 3P. E para calcular esse erro, esse spread no momento, eu tenho que multiplicar a densidade das partículas para o elemento infinitesimal de momento, ok? Tridimensional. Então, agora a densidade tem que ser calculada assim. Tudo bem? Não sei se isso fica claro também para os outros alunos. Se tiver dúvidas, falem. Eu sei, essas são aquelas coisas que vocês veem nos livros, ninguém explica direito, aí eu estou fazendo um esforço para explicar direito, e eu não sei se estou conseguindo ou não, porque garanto para vocês que depois de 10 anos que vocês veem essas fórmulas e pensam nessas fórmulas, fica óbvio, ok? Lembro também que 15 anos atrás, quando eu estava estudando isso, não era nada óbvio. Eu lembro de ter ido perguntar para o professor, eu lembro o esforço enorme que o professor fez para explicar, lembro também que eu não entendi nada na época. E depois de muito tempo, me convenci que, coitado, ele estava tentando, mas não estava conseguindo. Então, receio que eu também estou chegando nessa posição na minha carreira, no qual eu estou tentando muito e não estou conseguindo. Então, se eu não estiver conseguindo, por favor, me falem que vou tentar achar outro jeito para explicar para vocês, ok? Então, vamos fazer a coisa seguinte. Reflita mais um pouquinho. Se você tiver dúvidas sobre isso, reflita mais um pouquinho, pense mais um pouquinho. Se ainda tiver dúvidas, semana que vem a gente vai discutir, ok? E nem sempre me mandem um e-mail que aí eu sei que vamos ter uma discussão. Beleza? Ou se tiver dúvidas agora, claramente, podem fazer. Mas sei que ver esse argumento a primeira vez, você fala, sim, tá tudo bem. Você senta, pensa, não entendi nada. Vê de novo o argumento, não, tudo bem. Aí pensa de novo, não, na verdade eu entendi não. Aí vai ter esse bate e volta ainda algumas vezes, eu acho. Ok, então, bom, de novo sendo muito otimistas e de novo supondo que não tenha perguntas, que todo mundo está entendendo, todo mundo está feliz. Então... Opa, sim. Rico, eu tenho uma pergunta, mas não é sobre isso, é sobre um exercício que está na apostila. Sim, claro, fala. Pode fazer? Claro que pode. É o exercício 2.2, se não me engano, que o senhor pede para... Espera que eu vou pegar... Tá certo. O file eu vou mostrar para vocês, que assim todo mundo vai ver. Talvez seja uma dúvida boba, só de anotação. Não, temos que tirar todas as dúvidas. Okay. O exercício, desculpa? 2.2, bem no começo mesmo. 2.2. Acho que era os exercícios adicionais, né? É isso mesmo. Tá, então espera que eu vou... Tá, então vou compartilhar a tela para vocês verem. Beleza, então esse daqui. Certo. Minha pergunta é a seguinte, a primeira parte, na verdade, o senhor pede para a gente fazer considerar a seção de choque, né? De um psi-bar indo em um psi-bar. Sim. Só que minha dúvida é a seguinte, tanto no psi quanto no psi-bar, a gente tem partículas e antipartículas. Sim. O senhor quer que a gente faça qual espalhamento aqui? A gente quer que a gente considere partícula indo em partícula-partícula, ou antipartícula, antipartícula? Então, muito bem. Então, tipicamente, quando vocês veem cálculo de processos físicos, que nem esse ou esse, esses aqui são as partículas, não são os campos. Tá. Então, isso é uma partícula e isso é uma antipartícula. Aí, no caso, se eu fosse pegar aquela notação de teoria de campos, introdução, eu estaria fazendo um espalhamento entre U e V. Exatamente. Então, aqui...
Precisamente. Quando vocês fixam o conteúdo em partículas, vocês fixam também a função de onda que vocês têm que colocar na regra de Phi. Beleza? Certo. Então, isso sim. Sim, eu sei que as primeiras vezes a notação é um pouco confusa, porque psi é o campo, psi bar é o campo, mas aí é também partícula, antipartícula. Mas, tipicamente, na Lagrangiana, você fala de campos. No processo físico, são as partículas e as antipartículas. Tá certo, Ok. certo. Aquele que você fez em aula, então, nessa notação seria psi-psi indo em psi-psi. Isso mesmo. Ok. É isso mesmo. Ótimo. Mais alguma pergunta? Professor? Sim, Pode falar. pode. Tá. Nesse exercício 2 aí, a gente tem esse HC que significa hermitiano conjugado, certo? Isso, sim. Mas ele não seria igual ao outro, a parte anterior? Porque o φ não é real, aí tipo... Bom, y poderia ser complexo. Certo, mas aí seria basicamente a mesma coisa com... Você só mudou o coupling. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Na verdade, você pode até fazer mais. Se nesse caso específico simples, você, como eu não estou dizendo outros, não estou dando para vocês outras estruturas, você pode também dizer, bom, eu pego φ, aplico uma redefinição do campo para deixar esse y real. Então, absorbo a fase do y no campo, e nesse caso, o hermitiano conjugado não existe, porque é real mesmo. Ok? Tá. Tá? Então, vocês podem fazer também a conta com y real e não vai mudar nada. Nesse caso específico, não é verdade sempre. Tá? Mais para frente a gente vai ver, no caso do modelo padrão, como funcionam essas redefinições de fase, e nem sempre isso é verdade. Mas nesse caso simples, é. Ok, Tá valeu. bom? A minha pergunta ia ser exatamente a mesma coisa, então eu só vou fazer a piada de que na canequinha do sério do modelo padrão tem o mesmo HC no mesmo termo. Eu sei. é para você, mas porque lá é justificado. É para vocês começarem a se acostumar. Que lá o HC vai ser muito importante. Bom, mais alguma coisa? Ô, professor, Sim. você tinha ficado de ver a questão do sinal naquela outra amplitude? Eu não sei se Sim, obrigado. você viu. Sì, eu vi. E de fato, esqueci um sinal menos. Que vergonha. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês como sai. Perdi share screen. Aqui. Então, vocês estão vendo o meu file matemática? Então, eu fiz a conta, dessa vez eu fiz a conta com PackageX, ok? E todo mundo sabe usar PackageX? Todo mundo está aprendendo a usar PackageX? Porque isso vai simplificar a vida de vocês enormemente. Eu não tô conseguindo instalar ele no meu computador. Ele está dando muito problema. Poderia ser... Que versão de matemática é que você tem? Acho que é a versão que está disponível para os estudantes. Eu acho que é a 10.1, algo assim. Eles dão um documento mostrando como que faz, mas no meu computador não está funcionando. Então, isso é um dos problemas que a gente está tendo recentemente com essas ferramentas, que dependendo da versão de matemática, dependendo da versão de Python, as coisas começaram a não funcionar mais. Então, poderia ser seu caso. Eu posso te dizer minha versão de matemática, que é 12.2. Para mim, funciona no Mac. No Mac, 12.2 funciona. Porém, aí vocês vão ter... tenta ver com... Não sei, mais alguém está tendo problemas a fazer funcionar PackageX? Problemas de não conseguir instalar? Sim, foi daí mesmo que eu baixei, Gustavo. Aí Tá. ele não funciona. Tem a documentação aí também. Tá. Mas não funciona já aqui? Você não consegue fazer o upload? Eu faço tudo que ele pede para instalar, depois eu vou tentar chamar o programa no matemática e ele falha, ele não roda.
Ok, Já então não- o que eu te sugiro é tenta pôr o Packagex na mesma pasta. Então, cria uma pasta com o Packagex e dentro da mesma pasta coloca seu notebook. E em vez de fazer assim, que se isso aqui está chamando Packagex nas pastas do matemática, coloca coloca o endereço no seu computador. Certo. Ok? Tenta Certo. fazer assim, que assim você não vai para as pastas de matemática, mas você trabalha localmente. E veja se funciona. Se não, Certo. tenta me mandar um e-mail que a gente pode tentar resolver. Certo. Ok, Obrigado, então, professor. imagina. Então, eu estou vendo caras que me parecem perdidas com esse Packagex. Ok, então, beleza. Vamos fazer a coisa seguinte. Semana que vem, eu vou mostrar para vocês como funciona o Packagex. Tudo bem? Então, todo mundo... Então, tarefa para vocês, tentem instalar o Packagex e tentem fazer funcionar o Packagex, ok? Se não for funcionar, eu sugiro, primeiro, entre em contato entre vocês, que vocês com certeza sabem muito mais do que eu de como funcionam essas coisas. Se não, me contatem e eu vou tentar debruçar e entender o que está acontecendo, ok? Em geral, eu sou muito ruim com essas coisas numéricas. Muito, muito, muito ruim. Eu precisei de quase um mês, uma vez, para fazer funcionar um programa, quase quebrando a cabeça todos os dias. Então, não sou a pessoa melhor para vocês contratarem. Então, no caso extremo, no qual vocês não consigam, pode entrar em contato. Não garanto de conseguir entender o que está acontecendo, mas vou tentar. Mas acho que se você... Tenho certeza que entre vocês tem pessoas muito mais... que entendem muito mais do que eu, tá? De qualquer forma, então, semana que vem vou mostrar para vocês como funciona, ok? Então, vamos pegar um exemplo e vamos fazer direitinho. O que eu quero mostrar para vocês hoje é simplesmente o resultado final da seção de choque diferencial. Então, de fato, reparei que eu considerei a amplitude do canal T mais a amplitude do canal U, em vez de eu deveria ter considerado menos amplitude do canal U. Por quê? Porque a única diferença entre canal T e canal U é uma troca dos férmions externos, certo? Então, como os férmions são antissimétricos, nessa troca você ganha um sinal menos, que é importante, eu deveria ter considerado, ok? Então, uma vez que vocês consideram aquele sinal menos, a seção de choque diferencial vira essa aqui. Caramba. Isso daqui, ok? Então, esse fator de d cosseno você pode pôr do outro lado. Então, isso aqui vai ser d sigma em d cosseno de θ. Então, vai ser o fator g quadrado e depois tem esses termos aqui, ok? Então, é um pouquinho diferente do que a gente estava obtendo, mas continua a ser divergente no limite θ igual a zero, ok? Então, tem esse cossecante que é 1 sobre seno de θ à quarta. Isso aqui diverge no limite θ que vai para zero, ok? Aí, até verifiquei isso, que de fato, quando vocês fazem expansão para θ pequeno, aí vocês veem que tem um termo que depende de 1 sobre θ à quarta, tá? E aí depois tem outros termos que a gente não está interessado. Tudo bem? Então, eu vou adicionar um comentário no vídeo para vocês terem noção, mas, bom, aqueles de vocês que estão aqui já sabem, tem um pequeno erro de sinal lá, e esse aqui deveria ser a seção diferencial correta, tá bom? Tentem refazer a conta e, por favor, verifique. Ok? Professor, Sim. tem uma pessoa no chat que está perguntando se pode compartilhar o notebook. Claro, Para quem não sabe. claro. Vou compartilhar, mas vou compartilhar semana que vem, depois de ter dado a introdução ao Packagex, ok? Não. Na verdade, por quê? Por que fazer isso? Não. Vocês podem quebrar a cabeça sobre o que eu estou fazendo, né? Não, eu vou compartilhar já hoje, ok? Aí vocês podem quebrar a cabeça e semana que vem eu explico para vocês o que é que eu fiz. Henrico, mas então, dado que agora a gente tem então o sessão de choque diferencial de verdade e tal, a gente fez a conta certa e ainda dá divergente, então eu volto para a minha questão. Porque isso daí era a pressão observável da teoria, né? Sim. Como é que pode isso daí estar dando infinito, então? Ou arbitrariamente alto para processos que, enfim, né?
Olha, eu tenho o mesmo problema da semana passada. Não tenho uma explicação intuitiva para isso acontecer. Esse daí, Eu acho que talvez ajude um pouco tentar considerar o análogo clássico disso, que é basicamente espalhamento de Rutherford. Você vai ter exatamente os mesmos dois pontos singulares e tem toda uma explicação sobre por que esses pontos têm que estar lá e qual que é o significado físico disso, que é sobre o parâmetro de impacto da interação ser efetivamente infinito. Eu acho que vale a pena dar uma procurada e uma lida nisso, talvez esclareça um pouco, pelo menos, a parte física por trás de por que tem esses pontos singulares. Apesar da conta em si não ter nada a ver. Não, Lucas, ótimo. Obrigado, viu, Lucas? Lucas, você tem uma referência? Sinceramente, acho que se você só jogar Rutherford Scattering no Google e pegar qualquer coisa que apareça, deve ter alguma explicação razoável disso. Tá, beleza. Na semana passada eu cheguei a fazer a conta e a gente conversou um pouquinho no grupo do WhatsApp e que parecia ser meio isso, né? Que como a interação tem range infinito, você pega uma partícula que está bastante longe, ela também vai ter uma deflexão bem pequena. Então acaba que você tem tipo, gente sendo defletida com ângulos pequenos no espaço inteiro. Tipo, lá longe tem muita gente sendo defletida com ângulos pequenos. Ok. Tá, faz sentido. Assim, se você tem infinitas partículas, tem um número arbitrariamente grande de partículas sendo defletida por um ângulo θ menor do que algum θ zero. Então... Tá. Então, esse infinito ele vem da hipótese de que a gente está assumindo que a gente tem um número arbitrário de partículas para fazer essa conta, no final das contas. É isso que você falou, então, Gabriel? Eu não estou muito confiante, mas eu acho que sim, certo? Porque se você faz um experimento de duas partículas na duas partículas, eu não vejo como a seção da choque pode divergir pela definição da seção de choque. Não sei. Bom, porém, de fato, a conta é feita com duas partículas no estado inicial e duas no estado final. Então não sei. É por isso que não sei exatamente a interpretação. Talvez seja melhor a gente ler um pouquinho e tentar ver o que acontece. Mas a conta da seção da choque não é feita considerando feixe de partículas e daí é toda tipo... Não, mas porém, aqui eu tô normalizando a uma partícula incidente e a duas partículas incidentes. Nessa conta específica, a gente está pegando, de fato, duas partículas no estado inicial. A fórmula geral da seção de choque você pode calcular por um feixe incidente, mas aqui, nessa conta aqui, eu estou especializando o caso de duas partículas iniciais. Então eu sou da opinião do Nicolas que então eu acho que eu não entendi bem o que significa a seção de choque. Eu não vejo como as coisas que eu entendi não podem fazer ela divergir. Tá. Sim, porém, na seção de choque, pode ter que exista alguma singularidade cinemática, que talvez seja o que a gente está vendo aqui. Tá? A seção de choque é finita por todos os valores de θ, a menos que você não tenha para θ igual a zero alguma coisa cinemática que está dando errado. Porque a seção de choque tem que incluir a cinemática. A seção de choque inclui a cinemática do processo. Então, eu acho que aqui o ponto é, tem alguma coisa singular cinematicamente que está acontecendo quando θ for igual a zero? Porque olhando essa fórmula parece que sim. Pensando no processo, não consigo ver o quê. Então, tem esse problema. Mas qual é a definição
na mais fenomenológica de exceção de choque. Ela não era de algum número de... o número de reações que aconteciam dividido pelo fluxo da feixe, alguma coisa assim. Mas para escrever essa fórmula aqui, eu estou normalizando aquele fluxo a ter duas partículas no estado inicial. Então, sim, o que você tem na cabeça está certo. Você tem o fluxo de partículas iniciais, mas essa fórmula aqui específica, esse resultado, é derivado especializando a duas partículas naquele fluxo. Ou, se você quiser, uma parada e uma que está chegando. Bom, eu sugeriria, vamos tentar ler mais um pouquinho, vamos tentar, durante essa semana, vamos ver se vamos conseguir responder essa pergunta antes do final do curso, de alguma forma. E aí, semana que vem, se a gente tiver alguma coisa, podemos voltar a discutir de novo. Tudo bem? Tem mais algum comentário que vocês queriam fazer? Sobre isso, sobre outra coisa? Eu queria fazer uma pergunta só. Então, como você definiria a seção de choque para duas partículas? Tipo, o que é essa definição da seção de choque para duas partículas no estado inicial? Desculpa, não entendi. Não entendi qual é a pergunta. Qual é a definição de seção de choque especializada por caso de duas partículas no estado inicial? É o número de espalhamentos por unidade de fluxo. Unidade de fluxo depende do número de partículas iniciais, assim como o número de espalhamentos. Então, aí você pode especializar o número de partículas no estado inicial que você quer. Duas nesse caso. Certo, lembra como que a gente introduziu a seção de choque? A gente falou que o número total de partículas espalhadas por unidade de tempo e por unidade de volume, talvez, é igual a seção de choque vezes o fluxo. Então, aí esse fluxo é um fluxo completamente geral. Então, pode incluir duas partículas, três, uma no caso de um caimento, porque a fórmula também é válida para uma. Então, quando você está fazendo a conta explícita do seu processo, você especializa aquele fluxo para o número de partículas que você está considerando. É possível que o fluxo vá para zero? Bom, se o fluxo for para zero, então aí você não tem partícula no estado inicial, então não tem processo de escape. Não, calma. É possível que tenha partículas no estado inicial e o fluxo vá para zero? Não, isso não é possível. Não, porque o fluxo é simplesmente dado para a densidade das partículas no estado inicial vezes a velocidade relativa. Então, se há partículas lá, aquela densidade é diferente da zero. E se não tem velocidade relativa, de novo, você não tem processo de escape. Porque as partículas não estão indo uma com a outra. Então não há como elas espalharem. Tá? Vamos pensar. Vamos pensar e vamos ver vamos ver se vamos achar uma explicação intuitiva para essa divergência. Talvez seja que nem o Nicolas está falando. Eu queria tentar me convencer um pouco mais, mas talvez seja aquela explicação do Nicolas. Eu estou pensando nisso agora. Mas por que daria infinito pela explicação do Nicolas e a definição que você acabou de dar da seção de choque? Como o argumento do Nicolas implica que a definição da seção de choque que você acabou de dar da infinito? Eu não consigo ver. Carol. Bom, isso eu acho melhor o Nicolas a responder. O que está um pouco na minha cabeça agora,
que é um dos momentos em que eu não sei se eu só estou pensando muito como matemático ou não. Mas até onde é justificado você pegar o feixe e normalizar ele para duas partículas. Me parece meio você tá tomando um limite discreto ou coisa assim. Não. Fisicamente a gente consegue fazer colisões entre duas partículas, sem problema nenhum. Sim, fisicamente com certeza. Isso. Então, O que eu estou pensando é nessa conta, tipo, é que a cinemática a gente a princípio desenvolve meio para feixes. E no final a gente está tomando para duas partículas. E aí que é o que eu estou achando meio esquisito. Eu acho que Isso, sim. Inclusive, acho que o ponto é que mesmo se a gente normaliza pelas partículas, a interpretação toda a probabilística que a gente fez, só faz sentido por um feixe de partículas. Dá para muitas partículas, entendeu? sim, para muitas partículas e muitas interações independentes, no qual você, de fato, você tem 1 milhão de experimentos de duas partículas. Eu acho que o meu incômodo, assim, pelo menos, é o seguinte, né? Isso daí tá dando um resultado arbitrariamente alto pra gente, ou até infinito. Mas agora, se eu for no laboratório, eu sei que eu nunca vou medir infinitas partículas ou um número infinito, certo? Não existe, isso nunca vai acontecer. Então, a pergunta é mais como é que eu pego esse resultado, então, que dá infinito para θ igual a zero, e comparo isso com um experimento onde eu vou no laboratório e meço as partículas? Porque, para mim, eu não consigo conectar essas duas coisas. Ok. Mas então, calma, porque aqui tem toda uma série de outros processos que vocês vão ter que considerar e que a gente não está considerando. Por exemplo, emissão de fóton soft, que vai poluir seu resultado. Então, isso a seção de choque aqui não é o que eu vou de verdade medir no laboratório. Ok? Não, mas acho que o Lucas tem um ponto, porque isso realmente acontece no processo de espalhamento de Rutherford. Então, é um problema do meu entendimento, pelo menos, de como relacionar a seção de choque diferencial com o que a gente mede no laboratório. Sim, Então, Lucas, mas você toma cuidado. Pelo menos... Não, fala, Lucas. Acho que pelo menos nesse sentido, eu acho que não tem nenhum problema, porque quando você está fazendo a sua medição, então você tem que pegar um detector e colocar em um certo ângulo. Só que você não tem uma precisão infinita de ângulo que você está pegando, você nunca está medindo no zero, você está medindo no zero mais d θ. E nesse sentido, você vê que você só tem exatamente um ponto singular aí. Quando você estiver pegando, então, uma certa quantidade de eventos que você está medindo, você está tendo que integrar essa seção de choque diferencial num intervalinho pequeno de θ que vai de zero até alguma coisa. E nesse sentido, mas, você vai ver cara, que calma aí, cara, calma vai aí. convergir. A integral dessa coisa aí dá também. infinita também. A integral disso daí de zero até dθ dá infinito também, para qualquer valor de dθ. Então, não gostei do argumento também, não. É fácil de ver que dá infinito, porque apesar de ter um decosseno e tal, vai se comportar como 1 sobre θ quarta esse negócio, né? Não tem como. Eu acho que o que está acontecendo aqui é a coisa seguinte. A gente está pegando... isso aqui essencialmente é a teoria de 2 elétrons espalhados. Tudo bem? Head to head. O que acontece quando vocês têm 2 elétrons espalhados? Esses elétrons não vêm sozinhos. Esses elétrons estão emitindo um monte de fótons soft, que você não consegue resolver. Ok? Fóton soft significa fóton com energia muito pequena. Então, como o seu detector, fisicamente, tem uma quantidade, tem uma resolução finita de energia, você, na verdade, está medindo não só esse processo, mas você está medindo também espalhamento de 2 elétrons que emitem um fóton. Então, elétron-elétron que vai em elétron-elétron, um fóton. Elétron-elétron que vai emitir 2 fótons, e assim para frente. Ok? Essa contribuição dos fótons é mais importante para ângulos pequenos. Então, eu suspeito que se você ressoma todas aquelas contribuições do fóton, essa divergência na física desaparece. Ok? Mas eu acho que o incômodo vira que, se a gente for para o caso mais simples do Rutherford, que é clássico, você ainda vai ter uma divergência ali. Sim, porém o clássico não é a coisa física, né? O clássico não é o que a gente mede. Não, sim, mas eu tô pensando agora na pergunta de, tipo, o que acontece quando você vai e coloca um detector ali. Então, se você está fazendo o experimento original do Rutherford, lá do começo do século XX, e coloca o detector perto da origem, o que acontece?
que você não está medindo isso. Não entendi. Se você faz o experimento no laboratório e tenta medir isso, e tenta medir e tenta medir o elétron do estado final, você não está medindo só o elétron. Você está medindo o elétron e toda uma série de fótons que você não está conseguindo distinguir do elétron, que você não pega no caso clássico. No caso clássico, então, aqueles então fótons não existem. para complicar mais ainda, então, se você pega o caso de espalhamento de esfera contra esfera, ou para simplificar mais ainda, também dá um resultado que é divergente em θ, aparentemente, segundo o Stack Exchange, um postzinho. Então, assim, parece que é um problema no nosso entendimento do que a seção de choque diferencial e como medir mesmo, porque dá infinito até para os casos mais simples, que não envolvem nada do elétron, de quântica, nem nada mesmo, assim. Parece que, sei lá, para mim, pelo menos, eu não consigo relacionar isso com um resultado finito que eu mediria no laboratório, colocando o detector atrás, pelo menos. Tá. Acho que eu não estou entendendo o processo físico que está acontecendo no final. Tá. Bom, de novo, eu acho que a gente tem que ler um pouco e tentar clarificar nossas ideias. Okay? A gente pode continuar a discussão, claramente, mas acho que com o nosso conhecimento atual não vamos acabar em lugar nenhum. Então, proponho de voltar nessa discussão semana que vem para tentar resolver de vez, ok? Eu só queria fazer a observação que provavelmente a explicação da divergência do caso clássico e do caso quântico pode ser completamente diferente também. Né? Claro. Sim, eu também acho. Tem que ver... aqui tem que tentar... Bom, no caso clássico não sei. No caso quântico acho que precisa dar uma olhada em divergências infravermelhas de fótons, tem um teorema e coisas assim. Eu vou tentar dar uma olhada e depois a gente conversa. Tudo bem? Como você está ouvindo, a teoria quântica de campos é muito complicada. Pode ser muito complicada. Oi. Não, só uma coisa, porque eu não estou entendendo se o pessoal está realmente estressado com o fato de estar infinito ou experimentalmente. Eu não entendi qual que é a maior preocupação. Vocês querem fazer isso ficar finito ou é experimental? Olha, para mim, pelo menos, o negócio é assim. O Henrique falou que a gente mede a seção de choque em laboratório. A gente nunca vai medir infinito na nossa vida, certo? Então, para mim, essa é a minha preocupação. É por isso que eu não quero que dê infinito. Agora, entendeu? É por isso. Essa é a minha preocupação, pelo menos. Eu tenho duas preocupações também. É que a primeira é que, pela definição que a gente viu na sessão de choque, eu não faço ideia de como aquilo pode dar infinito. E a segunda coisa é que é o que o Nathaniel falou. Qual é o gráfico dos movimentos no laboratório? Ele diverge perto do zero? Tipo, por quê? Enfim. Porque eu acho que experimentalmente você poderia só jogar os feixes com ângulo entre si. Aí você olha, você não tem head-on, você não tem 0 e 180. Você vai medir exatamente a deflexão. E aí você não tem esse problema. Porque eu acho que o problema aqui é porque é massless. Aí você tem range infinito. Mas você não está ligando se o seu elétron no laboratório está afetando um elétron, sei lá, em outra galáxia, por causa de ser long range. Isso daí, tipo, 0 com ângulo 0. Mas experimentalmente você controla isso e joga eles num ângulo e aí você olha a deflexão em relação a isso. E aí você contorna esse problema, mas você sempre vai ter problema com massless, eu acho, porque você tem um parâmetro de impacto infinito. Não, mas faz experimento que você está medindo as partículas espalhadas em algum ângulo sólido pequeno em torno da origem. O que esse resultado está falando é que você tem que medir uma seção de choque infinita ali. Não, mas o que o Gustavo está dizendo é que esse resultado aqui é o resultado simplificado quando eu pego a massa do elétron e boto para zero. Que não é físico. Mas aí, no caso, por exemplo, a Rutherford, a gente não faz isso, né?
Então você está Não, falando mas que... justamente, eu estou dizendo que no caso clássico eu não sei a explicação. Então você... No caso Você quântico... está falando que precisa colocar um cutoff infravermelho e aí Bom, mas não é que regularizar essa bom, a divergência. natureza nos dá o cutoff infravermelho, talvez. Eu não fiz a conta completa com a massa do elétron. Tem que ver o que dá. É o tamanho do laboratório, talvez. Pode ser, pode ser. Eu não O que sei. eu estou falando também é que se a preocupação for experimental de ser infinito no zero, você joga os feixes no ângulo e aí você vai medir estritamente a deflexão, porque não é, eu acho que assim, experimentalmente não é atrativo você ficar jogando os negócios e não tendo deflexão, né, nesse caso. Eu tô falando só que dá para contornar isso jogando eles com um ângulo inicial, que aí você já vai ter, você não vai ter head-on, você vai ter sempre medir, aí fica mais complicado porque você tem que levar em conta a distribuição dos bins e tudo mais. Mas aí você contorna esse problema do 0 e 180. Sim, mas acho que a preocupação é mais, ok, a gente tem uma teoria que deveria dar alguma predição física, como é que a gente entende esse infinito? O infinito está lá, estamos esquecendo alguma coisa, tem alguma coisa dessa forma. Posso fazer um comentário, professor? Claro, Gabriel. Eu pesquisei aqui rapidamente e o problema sendo teórico, a questão da S-matrix existir para massless particles ainda é uma questão em aberta. Tá, isso é verdade. Então, por exemplo, vou mandar aqui no chat, tem um paper do Schwartz de 2019 tentando abordar um pouco essa questão, porque eles afirmam categoricamente que essas divergências infravermelhas elas são intrínsecas do formalismo usual que a gente faz a S-matrix quando você tem partículas massas, porque aquele formalismo que a gente descreve usualmente funciona bem quando você tem um mass gap, né? Mas quando você leva isso para massa zero, as coisas não ficam bem definidas e elas se manifestam dessa forma. Mas aí, como o Gustavo e o Lucas estavam falando, assim, experimentalmente acho que isso não tem problema, mas teoricamente fica uma questão esquisita. Tá. Mas então é uma questão em aberto, então só para... Talvez todo o problema, na verdade, seja nesse limite de m igual a zero, no final das contas mesmo, assim. E aí, se não divergir para m diferente de zero, eu fico satisfeito. Aí é uma consequência da nossa aproximação, certo? E tudo bem, porque a gente fez uma aproximação ali que, bom, não é válida para θ próximo de zero, essencialmente. Tudo bem, eu aceito esse resultado, vamos dizer. Ok, então mais uma tarefa. Vamos ver se a divergência sobrevive no limite m diferente de zero. Eu tentei fazer aqui e tem ainda, pelo que parece. Mas para um elétron e outro elétron chegando muito próximo, você tem que, para ST0, assim, head-on, você tem que levar correção quântica em consideração. Não tem porque você vai ter interação eletromagnética aumentando a energia do sistema, vai ter princípio de incerteza, eu acho, vai ficar uma zona isso daí, eu acho. Não sei se dá para ficar num loop só. Num tri-level, não sei. É que tem que considerar o Bremsstrahlung. Para ângulos pequenos tem que considerar o Bremsstrahlung. Sim. Tem tudo o teorema de Lee, como diabo é o nome? Nishita, eu já esqueci. Dá para usar teorema óptico ainda. Da KLN, né? Como? Desculpa, Gabriel? A KLN, enfim. Sì, poi sì. A KLN. Sì, exatamente, não lembro os nomes. Bom, então vamos pesquisar, vamos procurar, vamos tentar de clarificar um pouquinho nossas ideias e aí semana que vem a gente volta e tenta resolver de vez. Tudo bem? Tinha mais uma coisa que eu estava querendo falar para vocês e agora esqueci. Você tinha um informativo, alguma coisa. Sim, então. Amanhã, das 4 às 6, ou mais provavelmente das 4 às 5, eu marquei um encontro com os alunos que não têm teoria quântica de campos para clarificar um pouquinho a questão das regras de Feynman, como usar as regras de Feynman, como deduzi-las, como calcular amplitudes. Agora, se tiver alguém daqueles que já tiveram teoria quântica de campos, que porém se sentirem com alguma incerteza, me mande um e-mail que eu vou passar para vocês as coordenadas do Zoom, ok?
E aí a gente se vê amanhã. Como isso aqui é uma coisa específica para quem já não teve teoria quântica de campos, vai ser fora do horário da disciplina mesmo. Ok? Mas quem tiver interessado, mesmo se você já tiver cursado Quantum Field Theory, me manda um e-mail que eu vou mandar a sala Zoom para vocês. Ok? Bom, então isso é tudo para hoje. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho mais duas perguntas que já não tem mais tanto a ver com a sessão de choque. Uma delas é que você falou dos Photon Soft. Uhum. E isso me lembrou uma coisa que eu estava vendo no Peskin. Isso daí é quando você considera sei lá, o Peskin, em certo momento, ele está falando de QCD e ele está falando de espalhamento elétron-elétron para quark-quark, por exemplo. Sim. E ele começa a colocar, não, você vai ter agora que colocar correções de QCD mesmo. E ele começa a considerar diagramas com gluon saindo no final também, que a princípio é estranho porque tem um estado diferente no final. É esse tipo de correção que você estava mencionando? Sim, exatamente. Quando a energia desses gluons emitidos é muito pequena, geralmente o que acontece é que você experimentalmente não mede o jato do quark, mas você cria um jato que na verdade é um jato de gluon e quark. Uhum. Você não consegue distinguir entre a subestrutura daquele objeto. Então você confunde, você acha que está medindo jato de quark e jato de quark, mas na verdade você está medindo jato de quark gluon e jato de quark. Então, para calcular teoricamente o que os experimentos veem, você deveria considerar também esse processo. Isso acontece geralmente quando o gluon e o quark são colineares, então para ângulos muito pequenos, que é exatamente esse caso que a gente está vendo. Legal, obrigado. Imagina. E a outra coisa, eu ia tentar te mandar, mas acabou que ontem eu dormi até as 4 da tarde. Então, qualquer coisa pode ficar para semana que vem também. Eu queria perguntar se invariância de gauge também pode acabar tendo problemas quando você considera a renormalização. Por exemplo, porque a massa do fóton está saindo do zero por efeitos radioativos. Então, em princípio poderia, mas as coisas se arranjam de forma que você nunca acaba tendo uma massa do fóton diferente de zero. Pelo menos no vácuo, sem considerar efeitos de matéria, nada de esquisito. Ok? Então, a priori, você poderia dizer, bom, nada está me dizendo que a simetria que a simetria que eu estou impondo a tri-level tenha que ser mantida uma vez que eu considero loop effects, mas no fundo esses loop effects dependem do acoplamento entre o fóton e a corrente conservada. Então a invariância de gauge continua se propagando a todos os olhos em teoria de perturbação. E você acaba nunca tendo a massa para o fóton. Ok. Tá bom? Obrigado. Mais alguma questão? Ok, vejo que o Luigi falou que se a gente for por a massa do elétron ainda tem 1 sobre θ quarta, uma divergência 1 sobre θ quarta. Professor. O resultado, sem considerar o limite massa igual a zero, ainda tem essa divergência, pelo que parece. Tá. Ok. Então, com essa informação, acho que podemos pensar mais sobre o assunto. Ao final do curso, a gente vai estar fazendo essa conta considerando todas as outras correções do modelo padrão. Sim, eu já vi como vai acabar essa questão. Ainda vai dar 1 sobre θ quarta. Ainda vai dar, com certeza. Já vejo que essa questão nos vai acompanhar até junho. Mas tudo bem, mas é legal. A gente com certeza vai aprender e vamos bater a cabeça e a gente vai entender numa certa altura. Bom, pessoal, então, se não tiver mais comentário ou mais dúvidas, eu vejo alguns de vocês amanhã e os outros semana que vem na sessão de quinta-feira. Beleza? Tá bom. Então, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.